Paz do Senhor, meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso Preparando-se para a EBD. Eu sou Claudionor Machado, diácono Claudionor Machado, e nós estamos aqui iniciando agora mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando um trimestre muito bom, que fala sobre a família natural segundo os valores e princípios cristãos. E esta pré-aula é um caminho, mais uma ferramenta para que o professor, o aluno, possa se preparar para a aula interativa do domingo que ocorre na igreja, na Escola Bíblica Dominical. Esta pré-aula não substitui a aula da Escola Bíblica Dominical, por isso você deve tê-la como uma ferramenta. Eu convido você agora a nós fazermos uma oração, dando início a esta pré-aula, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos instrua com a inspiração do Espírito Santo, pois os assuntos que estão sendo tratados são de tamanha responsabilidade que nós precisamos de sabedoria para ter o que falar, e você é convidado a orar neste momento comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, entro em Tua presença, te agradeço por tudo que tens feito por mim e por todos os que estão assistindo neste momento, até o presente momento, Senhor, e te peço que nos dê graça mais uma vez, me dê graça para que possa comentar este assunto de forma que ele venha instruir aqueles que estarão ouvindo. Seja conosco para que haja mudanças na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e haja assim um resultado nas famílias cristãs. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço, continua conosco. Amém. Como nós já dissemos, estamos estudando um trimestre interessantíssimo, um trimestre que fala sobre a família cristã. E família cristã apresentada segundo princípios e valores. E neste trimestre, nós já passamos por 8 maravilhosas lições, com assuntos dos mais diversos e importantes. Na semana passada nós falamos sobre o desafio da criação dos filhos. E nós pudemos ver que é obrigação dos pais cuidar dos filhos. E hoje nós entraremos num assunto importante, o poder de Jesus para transformar a família. Infelizmente, algumas famílias chegam ao fracasso porque os membros da família não se preocupam em colocá-la diante de Deus. E é o tipo de coisa que não é um só que age, tem que ser os dois que tem que agir, ou a família vai ao fracasso, e isto é uma verdade inegável. Antes de nós começarmos aqui, eu quero mandar alguns abraços, alguns alôs, porque a nossa audiência tem aumentado e nós precisamos cumprimentar estes irmãos. Eu quero cumprimentar aqui de antemão o meu pastor, o pastor José Carlos de Souza, que está viajando. Deus abençoe, meu pastor, continue descendo sobre nós a tua graça, a confiança. Se não fosse pelo teu reconhecimento, nós não estaríamos de pé prestando serviço diante da obra. O Senhor te abençoe. Eu quero cumprimentar o pastor Robson, eu quero cumprimentar o pastor Carlos Júnior, eu quero cumprimentar o pastor Tiago, eu quero cumprimentar o pastor Sérgio, que é o meu superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu sou professor da EBD e pastor Sérgio tem sido ali para nós um amparo muito grande. A gente se agasalha debaixo dos ramos do pastor Sérgio e ali a gente é abençoado. Eu quero cumprimentar o pastor Leandro, de uma das nossas congregações. Hoje estarei lá com o pastor Leandro, trazendo uma palestra. Quero cumprimentar o pastor Antônio Vieira, quero cumprimentar o presbítero Balbino, que dirige a nossa congregação lá no Vista Alegre. Deus vai te abençoar, Balbino. Quero te cumprimentar o presbítero Marco Mariano, que é um baluarte também, um grande homem. Quero cumprimentar o presbítero Murilo Campos, que é um dos nossos professores da EBD e agora está também na coordenação interna ali, na administração da EBD. Quero cumprimentar ali todos os diáconos, aqui em nome da diaconisa Lucidalme, que é minha companheira na coordenação dos diáconos. Tem sido uma tarefa árdua, mas a irmã Lucidalme tem jogado duro e eu gosto muito da forma dela trabalhar, porque ela conhece cada um pelo nome, conhece o jeito de cada um, e na hora que está montando a escala diz: irmão, eu acho que esse aqui não dá certo, vamos colocar daquele jeito. E, ó, Deus abençoe minha irmã, o seu esposo evangelista Isael, grande homem de Deus, seus filhos. Eu não vou deixar de comentar sobre seus filhos. O Miqueias disse que não quer aparecer não, mas olha, o Miqueias, o Paulo Henrique, que é sobrinho, o Marcos Paulo, que é sobrinho,
tem feito um trabalho extraordinário voltado aqui para o Preparando-se para a EBD e outras coisas mais. Tem aí o Teologia na Prática, tem um bocado de coisa que está vindo, os meninos estão com interesse muito grande em escatologia, Deus abençoe. Deixa eu falar aqui do Rafael. Rafael hoje me surpreendeu com algumas mensagens na rede social, convidando os irmãos para ir para a igreja participar de um trabalho que tem lá, onde vai ser realizada uma pamonhada. Nós temos o grupo dos varões e o Rafael tomou essa frente e já amanheceu o dia convocando os irmãos. Rafael, é assim que se faz. Bem-vindo ao time. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos auxiliares, também sou responsável pelos auxiliares, e vou cumprimentar em nome do Daniel. Daniel é um jovem que tem se esforçado bastante, Deus tem abençoado o Daniel, e não posso deixar de cumprimentar o meu filho, João Pedro, eu te amo, papai, e cumprimentar minha esposa lá e dizer, meu bem, eu te amo, sem você eu não estaria em pé. Deus abençoe a todos e vamos à nossa aula. Como nós já dissemos, a aula de hoje ela tem por tema o poder de Jesus de transformar a família. E para que você comece se preparando para a lição, você deve se inteirar do seguinte pano de fundo. Lembra do primeiro milagre de Jesus? O milagre lá em Caná da Galileia? Quando ele e seus discípulos foram convidados para um casamento, e lá ele principiou. Michel Santiago, reverendo, como é que o senhor está? Meus cumprimentos ao Senhor, tê-lo aqui na nossa humilde videoaula é uma bênção. Deus te abençoe, irmão Michel. E Jesus, naquele contexto, ele principiou os seus milagres. E você deve lembrar inicialmente que esses milagres ocorreram num lar, ocorreram numa família que estava iniciando, um núcleo que se separava de outro núcleo, duas famílias estavam ali, a família do pai, a família da mãe, e um novo núcleo estava surgindo, onde marido e mulher começavam a sua vida, e naquele momento faltou vinho. Este é o pano de fundo da aula de hoje. O comentarista, que é o bispo Abner Ferreira, ele foi muito feliz em escolher este pano de fundo, até porque nós sabemos que existe algo que é um termômetro, que é o fator alegria. Quando há alegria, o termômetro está lá em cima. Quando não há alegria, o termômetro está lá embaixo, está frio. E se esta frieza continuar, geralmente ocorre a morte. Então, na aula de hoje, nós trataremos sobre a condição de Jesus de atuar dentro da família, trazendo de volta a alegria que foi perdida. Observe você que tem uma figura lá, figura que nós utilizamos em outros momentos, para outros fins, mas que neste momento não é um bom exemplo, não é uma boa figura, que é a figura da água. Eles trazem água para Jesus. A água era o que tinha para substituir o vinho. O vinho ali ele é o símbolo da alegria. Mas quando traz água, a água é insípido, é inodoro, é incolor. Não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Para o casamento, a figura do vinho, não vai pensar que é para você beber vinho não, viu? É melhor você beber água. Mas para a figura do casamento, dentro da dinâmica que nós estamos seguindo aqui, a água ela é justamente um... Mas Jesus pegou aquilo que não tem mais cheiro, não tem mais cor, não tem mais gosto e transformou. Então, é nesta dinâmica, neste pano de fundo que segue a aula de hoje e você, professor, deve ficar atento. Infelizmente, alguns professores têm perdido o rumo da aula. A aula começa por um caminho e ele se perde. Você deve lembrar que é o primeiro trimestre, você deve lembrar que o tema do trimestre é a família natural segundo valores e princípios cristãos. Você deve lembrar as lições que já passaram, você deve lembrar o tema da lição e deve adaptar cada ponto e subponto dentro deste tema. Você não deve se perder, tomando sempre o cuidado com o tempo. Uma aula, ela deve ter no máximo 45 minutos, se estourar 50 minutos. Tomar uma aguinha aqui para refrescar a garganta que já começou a necessitar de água. E fazer a propagandazinha do nosso Preparando-se para a EBD. Então, a aula ela tem um tempo curto. Então, o professor deve adaptar tudo, deve analisar tudo isso, mantendo aquela dinâmica do tempo da aula. Vamos à frente. Então, o professor não deve olvidar disso, não deve fugir disso. As nossas lições têm objetivos. E cada objetivo corresponde a um ponto da lição. Nós aproveitamos essa dinâmica criada pela Betel, a Betel Dominical,
e nós fazemos convites aos irmãos. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar um convite que a gente manda na segunda, um convite na quarta e um convite na sexta. Na segunda-feira nós comentamos o primeiro ponto da lição, damos uma pincelada nele para já ir estimulando os irmãos. Na quarta nós comentamos o segundo e consequentemente na sexta o terceiro ponto, para que os irmãos já comecem a se movimentar acerca da lição e criem interesse na lição. E nós estamos aproveitando para dizer aos irmãos que estes pontos devem servir também como meio de evangelismo, porque o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele diz que a escola dominical é a igreja evangelizando enquanto ensina ou ensinando enquanto evangeliza. Neste sentido, você pode utilizar esses convites para chamar outros para a escola dominical. Você pode chamar irmãos, você pode chamar obreiros, você pode chamar vizinhos, você pode chamar parentes, você pode trazer a tua própria casa. Então, esses convites são enviados nesse fim, para que você aproveite para fazer o convite de outras pessoas. Vamos aos objetivos. Cada objetivo corresponde a um ponto, né? Primeiro objetivo, que corresponde ao primeiro ponto, diz o objetivo: explicar que devemos convidar Cristo a participar das nossas vidas. Este é o objetivo do primeiro ponto. O primeiro ponto é água transformada em vinho. Não existe casamento que subsista se não houver a presença de Cristo. Olha que coisa interessante. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 128, que muitos pastores e eu também chamo de o Salmo da Família, você vai ver que ele traz figuras. Primeira figura: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, é a primeira figura. A segunda diz que ele vai ter a sua mulher em volta da casa, e a mulher ali é como uma videira que produz vinho, que traz alegria. Você vai ter a sua mulher em volta da casa. A terceira figura são os filhos em volta da mesa. Você vai ter seus filhos sempre junto ali. A quarta figura é que você vai envelhecer em paz, e você vai ver os filhos dos filhos, pois vai envelhecer, e ainda vai ver a paz sobre Sião. Mariléria Vieira, seja bem-vinda. Neste sentido, irmãos, você precisa entender que para que essas coisas aconteçam, precisa de vinho, precisa de alegria. O vinho aqui é figura. Logo, você precisa que o autor da alegria, que é o Senhor Jesus Cristo, esteja presente em nossas vidas. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo da lição é mostrar. O primeiro é explicar, o segundo é mostrar. Mostrar o que acontece quando agimos em unidade, fé e confiança. Ora, não somos mais vários, somos um só. Aí o segundo ponto da lição vem nos dizer: a fé coopera com as obras. Nós precisamos agir juntos. Não é somente falar, é agir juntos. Não é somente apontar, é ir pelo caminho. Então o esposo tem que agir junto com a esposa junto com o esposo. Os filhos têm que agir junto com os pais agir junto com os filhos. Aí nós teremos toda a dinâmica bíblica acontecendo. Bem-aventurado é o homem de muitos filhos, porque enche a sua aljava deles. E na hora da batalha, então para isso é preciso que haja junto. Não adianta nada o arqueiro estar na batalha e as flechas estarem em casa e não dentro da aljava. Então há uma necessidade de estarem juntos. O terceiro objetivo diz ressaltar que a presença de Jesus em nosso lar é o segredo da transformação. Aí o terceiro ponto vem objetivamente dizer: lições para minha família. Eu vou ter que aplicar isso a mim mesmo, não adianta só aplicar para os outros. Mas Jesus tem que estar presente. Uma família que Jesus não está presente, uma família que não busca a presença do Senhor, quando o marido não busca, quando a esposa não busca, quando os dois não fazem os filhos buscarem, infelizmente o fracasso vai acontecer. Não adianta fugir desta realidade. Há necessidade que ambos estejam juntos e que Jesus esteja presente. Presente nos louvores, presente na oração, presente no momento em que vai para a igreja, presente no culto familiar, presente nos conselhos. Agora nós temos famílias e o autor da família não está presente. A sequência, o resultado é que a família vai ruir. E isso não deve acontecer. Vamos à frente. O texto-áureo da nossa lição está em João capítulo 2, versículo 11, que é justamente onde está a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe ela está em João capítulo 2 e ela se estende do versículo 2 ao versículo 10. Ela vai do 2 ao 10. Já o nosso texto-áureo está justamente no versículo número 11. O que diz o texto-áureo?
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o texto áureo fala que Jesus começou lá em Caná da Galileia. Detalhe, numa família. Verdade aplicada. A presença de Jesus em nossas vidas traz segurança. Além de revelar sua glória e propósito para nossas famílias, ele pode transformar o que for preciso. Logo, qual é o ponto que está deficiente? Irmãos, é preciso mudar. Porque se passar um dia, uma semana, um mês, um ano, 5, 10, 20 anos, irmãos, não há relacionamento que subsista. É necessário que os pontos imediatamente sejam corrigidos. Sabe aquela questão da raiz de amargura? A raiz de amargura ela vai crescer, ela vai se transformar numa árvore, ela vai engrossar o caule. Num dado momento, a raiz da amargura vai gerar algum problema. Eu lembro de uma casa onde uma árvore foi plantada lá do lado de fora, mas a raiz dela seguiu em direção de onde vinha a água, e a água que saía do esgoto, a água que saía por ali, a árvore saiu com a sua raiz procurando essa fonte. Ninguém cuidou disso. Com o passar do tempo, aquela raiz daquela árvore fez com que aquela casa rachasse. Logo, a raiz da amargura deve ser imediatamente resolvida, ou ela vai gerar um problema, e isto é uma objetividade inegável, certo? Vamos à frente então. O nosso texto, como já dissemos, está em João capítulo 2. Ele não vai do 2 ao 10, como nós falamos, ela é capítulo 2, versículo 2 e 3, aí pula para o versículo 7 até o 10, 7, 8, 9 e 10. João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, versículo 2 diz: E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Isto é interessante, olha como é que diz o versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Pronto, a mãe de Jesus foi convidada. Caná da Galileia é um vilarejozinho pequeno que fica lá próximo como é o nome da cidade grande que tem lá? De Nazaré, né? Lá próximo. Então Caná mesmo era pequenininha. Caná não tem muita proeminência, mas acontece que, sendo pequena, Maria foi para lá. Maria, dizem que a festa era de um parente, então Maria foi. Jesus foi, e o verso 2 já começa dizendo: e seus discípulos também foram convidados para as bodas. Observe que geralmente quando se faz uma festa, convida-se uma pessoa, duas pessoas. Você não vai convidar um bairro, toda uma rua, toda uma cidade, toda uma família. Depende muito da condição financeira. Mas numa cidade do interior, percebe-se que a festa era pequena, mas os discípulos de Jesus foram convidados. Inclusive, uma dica aí para quem é convidado para algum local e leva mais gente junto, viu? Dizem que o convidado tem o direito de levar mais 10. E o dono da casa tem o direito de mandar os 11 embora. Então, quando você for convidado para uma festa, verifique se é só você, se tem mais alguém. Recentemente eu estava acompanhando aí uma crítica que estava sendo feita, e um personagem famoso estava num camarote aí, e de repente ele levou mais não sei quantas pessoas juntos e acabou sendo chamado de cuidado, isso é feio, isso é vergonhoso. Mas neste caso aqui, os discípulos, está escrito, e foi também convidado Jesus e, conjunção, não, o mais aqui, a adição aqui, e os seus discípulos. Então os discípulos de Jesus foram para as bodas. Verso 3, vamos à frente. E faltando vinho, eis as coisas importantes. Era um casamento, era em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente, Jesus e seus discípulos estavam presentes, e a próxima coisa importante, faltando vinho, a sua mãe lhe disse: não tem vinho. Nós vamos discorrer sobre este ponto. Continuando, vamos pular para o versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. Pegaram as talhas e encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água,
chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este texto ele vai nos trazer muitos ensinamentos, porque começando a partir do texto, nós temos aqui, onde é que nós estávamos? No versículo 3, que a mãe de Jesus disse para ele: não tem vinho. Irmãos, alguns criticam o fato de Jesus ter dito: mulher, que tenho eu contigo? Mas os irmãos precisam entender que existe toda uma cultura, uma regionalização, existe um momento em que isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. Alguns até estranhariam Salomão chegar para a sua amada e dizer: ó, eu te comparo às éguas dos carros de Faraó. Faça uma comparação dessa nos dias atuais e veja por onde você vai andar. Fazer uma comparação dessa é arriscado, você responder até um processo na justiça, sem falar que vai levar uns tabefes dos bons. Mas você precisa contextualizar. E aqui eu não vejo Jesus tratando Maria mal. Apesar de ser o filho dela, eu não o vejo tratando-a mal. É como se ele dissesse: tá, faltou vinho e o que eu devo fazer? Ô Misael, Deus te abençoe. O que eu devo fazer? Não é o momento. Ou então quem diz: espera aí, daqui a pouco eu tomo providência. Talvez Jesus tivesse ocupado, talvez Jesus estivesse, sei lá, conversando com seus discípulos, com alguma coisa, Jesus estivesse dando um ensinamento, porque é isso que ele fazia, estivesse conversando com alguma coisa, era uma festa de casamento, tinha muita gente. Calma, tá bom, daqui a pouco a gente vê. Aí, a gente na sequência, que não está no texto que nós lemos, mas está na sequência do texto bíblico, nós vemos Maria voltando para os servidores, os serviçais, e dizendo: façam tudo, ô Ramon Diego, seja bem-vindo, façam tudo que ele vos disser. Como que ela dissesse: ajuda aí, dá uma ajuda que acabou o vinho e a vergonha vai ser grande. Já imaginaram uma festa de casamento onde chegam convidados de vários locais e não tem mais vinho? Duas coisas aconteceram: ou vieram mais convidados do que os que foram convidados, mais pessoas do que os convidados. Lembrando que os discípulos de Jesus vieram porque foram convidados, o texto deixa bem claro. E foram convidados também Jesus e seus discípulos. Mas alguém pode ter entrado ali, pode ter ido ali de entrão, Ou a família fez um cálculo errado, calculou uma certa quantidade de vinho, mas as pessoas se animaram e o vinho acabou. A realidade é que o vinho acabou. E ali, irmão, não precisa discutir muito se é vinho, subiu. É vinho, irmãos, é vinho. É uma cultura diferente. Ao nós reconhecermos que é vinho, nós não precisamos dizer que alguém vai orientar alguém a tomar vinho no Brasil, não. O vinho foi lá, nós não fazemos isso. Vamos seguir aqui o conselho de Recabe, dos recabitas descendentes de Recabe. Recabe orientou aos seus descendentes que eles nem olhassem para o vinho quando o vinho tivesse se mostrando vermelho. Então, não é esse o fim de nós reconhecermos que é vinho. É vinho porque é vinho e ponto final, certo? Mas vamos voltar ao texto bíblico. Então diz: ele vai dar alguma ordem para vocês. Maria talvez voltou para acompanhar aquela questão mais feminina, mais da noiva. Alguém deveria estar nervoso por ali. Eu estou fazendo a conjectura, não estou acrescentando no texto bíblico. Jefferson Natan, seja bem-vindo, meu irmão. Não é uma exegese que eu estou fazendo, pelo contrário, é uma exegese, porque eu estou com base na cultura, estou com base nos costumes. Inclusive, falando em costumes, é interessante saber que essa festa era realizada a portas fechadas. Tem algo interessante aí para as bodas. Por que haverá as bodas do Cordeiro? Assunto escatológico aqui para nós. Por que haverá as bodas do Cordeiro e vai ser num local separado dos demais? É porque naquela época o casamento acontecia, o noivo chegava, entrava a noiva e fechavam-se as portas. Quem chegava depois batendo ficou de fora. Logo, entrarão nas bodas do Cordeiro, participarão, serão arrebatados, participarão do tribunal de Cristo, entrarão nas bodas e morarão na cidade santa. Somente aqueles que foram arrebatados, os convidados para o casamento, os demais vão ficar de fora, mesmo que faça parte daqueles que por acaso estavam sem vinho, sem azeite nas suas lâmpadas. É bom ficar atento a isso. Então, neste momento aqui, era um número fechado de pessoas, não era aberto. Nós temos na Bíblia registro de casamento que durou 6 meses. Era comum os casamentos durarem pelo menos 6 dias.
né? Ia da segunda, do domingo, que é o primeiro dia da semana, à sexta. O casamento durava 6 dias, porque no sábado era o sábado do descanso e praticamente ninguém fazia isso no sábado. Então é bom você contextualizar, ou você não vai entender o porquê que esta parábola tem a ver com o assunto, que esta passagem, que é o primeiro milagre de Jesus, tem a ver com o assunto que nós estamos estudando, que é o poder de Jesus para transformar a família. Tranquilo? Vamos à frente então. Tendo dadas essas explicações, nós vamos à frente. Toda semana nós oramos por um motivo, e nesta semana nós oramos a Deus para que Ele lhe dê força para superar obstáculos e um coração obediente. Deus sabe quais problemas você tem enfrentado, Deus sabe. Então vamos orar para que o Senhor te dê forças para que você vença. É você quem tem que vencer, porque o texto está escrito: ao que vencer. Leia bem lá na Bíblia, você vai encontrar: ao que vencer. Então você precisa vencer. É você quem é o soldado. E aí, irmãos, eu chamo a atenção de todos para o fator batalha espiritual. Nós vivemos uma constante batalha espiritual. E todos, eu disse todos, os que se determinam a servir a Deus, ele vive em constante batalha espiritual. Neste sentido, orar para que você tenha vitória. Tá bom, meu irmão? Nossa lição divide-se em 3 pontos. O primeiro é a água transformada em vinho. O segundo é a fé coopera com as obras. E o terceiro é lições para minha família. Vamos lá. Jesus sempre sabe transformar as situações complicadas de nossa vida. Neste prisma, neste contexto, nós já dizemos que tudo deve ser entregue a Ele. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 37, no verso 5, que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Mamarisalva Magalhães, seja bem-vinda, tudo bem? Como é que está a senhora? Vi teu filho outro dia, Deus abençoe. Neste sentido, você precisa saber que todo problema Jesus tem condição de resolver. Às vezes, né, eu gosto muito daquela passagem quando Jesus chega para os discípulos e diz: o que estão dizendo a meu respeito? Aí um diz: dizem que tu és Elias, diz que tu és Moisés, diz que tu és um dos profetas aí que ressuscitou. Aí Jesus diz: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente e diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus volta para Pedro e diz: muito bem, Simão, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Foi o Pai que te revelou, não foi a carne e o sangue não. E eu vou te dizer que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Neste sentido aí, nós precisamos ter a consciência que quem não tem condição de resolver o problema somos nós. Deus tem. Deus tem condição como costuma dizer minha mãe, desterrar alguém, mandar alguém para bem distante ou trazer alguém para perto. É Deus quem tem condição. Logo, todo problema Deus pode resolver. O problema da saúde, o problema do desemprego, tudo Deus pode resolver. Basta que nós queiramos que o problema seja resolvido. E Deus tem a sua forma de resolver. Às vezes você quer que resolva do seu jeito. Deus resolve da forma dele. Mas ele resolve o problema. E quando ele resolve, fica resolvido. Não precisa nem fazer prova dos 9, mas se quiser faça, que você vai ver que tem o dedo de Deus resolvendo o problema. Deixar o vinho acabar em plena celebração de casamento era motivo de escárnio e socialmente uma situação embaraçosa. Neste sentido, perceba que para que aquele núcleo familiar que iniciava não tivesse um problema maior, o milagre de Jesus, o primeiro milagre, ele principiou naquele momento por causa daquela família. O primeiro milagre de Jesus tem a ver com a família. Lá no Éden você tem que Deus primeiro instituiu a família. Depois de criar tudo, o próximo passo foi instituir a família. E o texto diz: macho e fêmea os criou. Quando você vem para o Novo Testamento agora, você vê Jesus, antes de qualquer coisa, beneficiando uma família. Por quê? Família e igreja estão intrinsecamente ligados. Nós teremos uma lição aí, a lição de número 11, se não me falha a memória. Lição de número 11. Exatamente. Não, lição número 10, é a próxima, da semana que vem. A igreja e a família. Então a semana que vem você já não vai perder essa aula, vai falar sobre a igreja e a família.
você vai entender que a família é a célula máter. Você junta uma célula, junta outra, junta outra, junta outra, junta outra, junta outra, você tem um organismo. O organismo chamado igreja é formado de família. E muitas famílias não formam só a igreja, mas formam a sociedade. Então, por esse motivo, Jesus começa seus milagres logo na família. Primeiro ponto vai dizer, água transformada em vinho. E ao terceiro dia, João 2, versículo 1 e versículo 2, que nós já lemos, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Veja que são coisas distintas, a mãe de Jesus, Jesus e seus discípulos, né? Não é Maria que foi convidada e Jesus foi de quebra. Não é só Jesus que foi convidado e Maria e os discípulos foram de quebra. Não, Maria foi convidada, Jesus foi convidado, seus discípulos foram convidados também. Primeiro ponto diz, quando o milagre aconteceu? O milagre aconteceu em um casamento. Quando acabou o vinho, sem a festa ter terminado, o que era considerado um vexame. Logo, no casamento, às vezes, também acaba o vinho. Vinho, volto a dizer, é símbolo de alegria. Não é uma orientação de que alguém beba. Pelo contrário, você vai encontrar Paulo dizendo que até na separação dos obreiros, não dado a muito vinho. Está escrito. Tem outras qualificações lá, mas, meu professor Walter Santana, obrigado pela audiência. De vez em quando o Dr. Walter entra e para mim é um orgulho ter homem de tamanho estirpe acompanhando a minha aula. Grande abraço, meu professor. Então, você precisa saber que no casamento, vez por outra, acaba a alegria. Quantos casamentos tem por aí, fadados ao fracasso, que se deu justamente porque não há mais alegria, aconchego, afago, carinho, respeito, consideração, desejo de estar junto. O casamento chega a se tornar um suplício, alguém trabalhar em prol de alguém que não o quer junto. É algo assim. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Neste sentido, é necessário saber que Jesus pode pegar o que é inodoro, o que é incolor, o que é insípido, leia-se água, pois trouxeram para Jesus talhas com água, pois o que tinha naquele momento era somente água, e cada um só dá do que tem. Ninguém dá para outra pessoa do que não tem, só dá do que tem. E a própria Bíblia vai dizer que a boca só fala do que está cheio o coração, a mente só fala do que... A boca só fala do que está cheio a mente. Neste sentido, levaram para Jesus água. E Jesus tem poder de transformar água em vinho. Logo, aquilo que não tem mais jeito, para Jesus tem jeito. Seria uma vergonha para aquela família ser publicado que acabou o vinho. Esse milagre mostra como Cristo quer revelar sua glória quando é convidado a participar das atividades de nossas relações. Jesus tem condição de mudar. Agora, quando Jesus não é convidado a entrar, infelizmente, quando ele não é convidado a entrar, ele não entra. Ele não é mal educado, ele não é um invasor. Você precisa dar lugar a Jesus, né? E a gente percebe o quanto as pessoas não dão lugar a Jesus pelas próprias atitudes. As atitudes das pessoas mostram que elas não dão lugar a Jesus, então deve-se haver o inverso. No segundo item do primeiro ponto diz, onde o milagre aconteceu? Primeira pergunta, quando? Quando o milagre aconteceu? Durante as bodas do casamento. Agora, onde? O milagre ocorreu em uma aldeia a oeste do Mar da Galileia, próximo a Nazaré, em uma região humilde. Logo está revelado que Jesus não realiza seus milagres somente onde há uma grande festa, numa grande cidade, ou exclusivamente lá na igreja, que o ponto anterior poderia ter dito isso. O milagre não aconteceu lá na igreja, aconteceu em casa, E onde é esse local? Local humilde, ou seja, onde houver necessidade de Jesus agir, ele agirá. É por isso que há necessidade de você abrir a porta do teu coração e ele entrará e ceará contigo e fará morada no teu coração, desde que você queira. Lá nos evangelhos nós temos uma passagem interessante, onde diz que o valente saindo, outro entra no lugar. A pergunta é, qual é o Senhor que está nesse lugar?
E aí eu volto a utilizar um texto que o próprio Jesus utilizou, e eu até essa semana fiz a aplicação dele direto a uma pessoa. Alguém estava falando sobre o congregar, aquela coisa toda, o estudar, e eu disse, é simples. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o teu tesouro está lá no futebol, o teu coração está no futebol, ponto final. Não tem muita conversa. Se o teu tesouro está na novela, se o teu tesouro estiver em qualquer lugar, aí estará o teu coração. Onde é que está o teu coração, meu irmão? O teu coração está na tua família, o teu coração está na tua esposa, no teu esposo? Se estiver aí, você vai valorizar. Se estiver aí, você vai tomar providências, porque onde estiver o tesouro, aí estará o coração. Numa outra dinâmica, alguém diz que existem, dois serizinhos. Qual deles você vai alimentar mais? Aquele que você alimenta mais, este é o que vai estar firme. Um para o bem, um para o mal. Qual você vai alimentar mais? Então, é algo que depende de ti. Depende da tua mente, da tua cabeça, do teu desejo, do teu coração. Só vai acontecer o que é desejo do teu coração e ponto final. O desejo do coração vai ser realizado. Então, onde está o tesouro? Aí estará o coração. Lembrando que se você abrir, Jesus batendo a porta, ele vai entrar e vai fazer a diferença. Agora, se não deixar ele entrar, a derrota é grande. A primeira grande vitória de um casal está em convidar Jesus para participar das suas bodas. Existem pessoas que de boca dizem, Jesus, venha, mas tranca a porta. Esses detalhes devem ser observados, porque enquanto eu e você, assim como Samuel, vemos por fora, Deus o vê por dentro. Entendeu? E aí você não vai conseguir atrair Jesus, trazê-lo para dentro, se você, do lado de dentro, trancou. Preste atenção nesse detalhe. Vamos à frente. Ainda no segundo item, nós temos Jesus é o elemento principal da felicidade dos nossos lares, assim como foi no casamento nas bodas de Caná da Galileia, capítulo 2 de João. Por quê? Sem Jesus nós não conseguimos fazer projetos, nós não conseguimos realizar projetos, sem Jesus nós não conseguimos nem viver. Está escrito no Novo Testamento que Ele é o sustentáculo de todas as coisas. Se eu estou aqui respirando é porque Ele me deu essa oportunidade. Ele é Deus, Ele é o Criador. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Sendo assim, irmãos, é necessário nós revermos os nossos conceitos com relação a muita coisa que envolve a nossa vivência cristã. Muita coisa precisa ser revista, certo? Nesse casamento, Jesus fez a diferença lá em Caná da Galileia, como fará em qualquer outro que esteja presente. Vamos ao terceiro item do primeiro ponto. Por que o milagre aconteceu? E por que o milagre aconteceu? Por que o milagre não acontece na tua família? Por que o milagre não acontece na minha família? Por quê? Por que o milagre aconteceu? O Senhor de toda a vida, o Rei da Glória, fez uso de seu poder para salvar um casal da humilhação e da vergonha. Jesus manifestou seu poder para evitar a tristeza e a humilhação de uma família. Por quê? Para cuidar dos seus, para cuidar daqueles que estão próximos, para cuidar daqueles que dão atenção ao seu nome. O Senhor Jesus tem um compromisso. Agora, infelizmente, quando este compromisso não é levado a efeito, você já viu como é que o agricultor, o vinhateiro, ele faz? Ele vai até a uva e ele sabe que a uva precisa produzir um fruto, mas o fruto não está saindo. Aí o vinhateiro, e foi Jesus quem disse isso, e recentemente eu acompanhei alguém fazendo uma poda em um pé de uva, deixou praticamente no toco, deixou ela praticamente no toco. Eu observava fazendo aquilo e a minha mente trabalhou. Deixou praticamente no toco. Quem olha assim diz, matou o pé de uva, mas não matou a vinha. Ele ficou vivo, ela ficou viva. O que fez? Pegou aqueles galhos que estavam sem fruto, galhos secos, tenros, galhos que só atrapalhavam a produção, porque o fim do pé de uva é produzir uva, não é criar galhos, criar folha, ramalhetes, não é para esse fim. Se você tem uma vida que ela só mostra
a ostentação, e quem olha vê parecendo um pavão, aquela quantidade de coisa. Não é para este fim, é necessário viver a essência, é necessário viver nos detalhes. Aí o vinhateiro foi lá e cortou os galhos, o galho que cortou secou e jogou fora, só vai servir para o fogo, jogar no lixo. Mas a raiz principal, ela logo frutificou, ela logo cresceu e frutificou, e os frutos foram perceptíveis. Então há necessidade de perceber que Jesus, estando presente, ele vai atuar. Agora você precisa convidar, ou em algum momento o galho vai ter que ser podado para que algo novo aconteça. Vamos à frente. Neste primeiro ponto, então, aprendemos a primeira grande vitória de um casal está em convidar Jesus para participar do casamento. Casais, coloquem diante do Senhor o vosso casamento. Não traga para dentro do casamento orientações de terceiras pessoas. Não leve para dentro do casamento o próprio conhecimento. É bom render-se ao que a Bíblia orienta, porque isto é salutar. A fé coopera com as obras. Segundo ponto da lição, a fé coopera com as obras. Vá acompanhando aí. O relato do milagre em Caná nos oferece lições bem aplicáveis a nós. Como? Primeiro, falar com Jesus sobre as dificuldades. Você tem um problema no casamento? Tem. Qual é a solução? Qual é a solução? Entregar a Jesus. Pedir a Ele: Senhor, toma uma providência. Senhor, me ajuda. Senhor, olha, isso aqui, o Senhor sabe, não pode ser dessa forma. Primeiro, falar com Jesus sobre as dificuldades. Segundo, fazer o que podemos segundo as orientações do Senhor. Fazer o que podemos. Está escrito lá em Romanos que o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Faça o possível para ter paz com todos. Faça o possível. Ande 2 milhas. Nós vamos falar sobre isso em lições futuras. Me parece que na lição de número 11 nós vamos falar sobre isso. Vá à 2ª milha. Seja longânimo. Dê tempo ao tempo. Espere. Faça o possível. Faça o possível, que o impossível fica por conta do Senhor. Coloque-se na posição, esteja sempre no caminho correto, deixe os demais perceberem que você está fazendo o que é correto, faça o possível. O restante o Senhor toma providência. Terceiro, confiar que Ele, o Senhor, é poderoso para transformar situações humanamente impossíveis. Confie em Deus e deixe que Ele vá agir. Vamos lá. Ponto 2, item 1. Fazei tudo quanto ele vos disser. Foi a frase de Maria para os que estavam servindo. Para se alcançar grandes vitórias da parte de Deus, é preciso agir com humildade. Você precisa reconhecer que tem um problema. Você precisa reconhecer que chegou o momento de Deus agir. Se você levar somente com as próprias mãos, não haverá esta ação divina. Então, humilhe-se diante de Deus. Deixe que Ele haja, reconheça que tem um problema e Ele vai agir. Fé e obediência devem, neste caso, estar presentes. Encontramos neste relato, no relato de João, capítulo 2, o casamento e as bodas em Caná da Galileia, a recomendação de Maria aos serventes, capítulo 2, versículo 5. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Inclusive, nós costumamos utilizar esse texto para dizer que aqueles que vivem a mariolatria, que é a idolatria a Maria, que a Bíblia não tem essa orientação em lugar nenhum, a mariolatria tem um mandamento. E o mandamento de Maria é: fazei tudo quanto Ele vos disser. Olha a humildade da irmã Maria. Maria foi uma mulher abençoada, reconheceu que Jesus poderia fazer tudo. Indo para a prática daquele momento, nós temos aqui que talvez Maria aguardasse que Jesus fosse tomar uma providência. Jesus era o filho mais velho, era o seu primogênito. Nesse momento José já tinha morrido. Nós não temos José presente no ministério de Jesus. A diferença de idade entre José e Maria era grande. Então José talvez já tivesse morrido. Inclusive nos dias de Jesus,
se José estivesse vivo, quem seria o detentor do trono de Israel não seria Jesus, seria José. Mas como José já morreu e tem-se que Jesus contou na sua linhagem, apesar de não ser filho biológico, e contou também na linhagem de Maria, o rei seria o próprio Jesus. Então, naquele momento, Maria recorreu ao filho mais velho, aquele que ela tinha consciência que era direcionado por Deus, aquele que já havia passado pelo batismo e assim por diante. Então, naquele momento agora, Maria diz, olha, acabou o vinho. Era obrigação do filho mais velho dar uma solução, de repente ir atrás de alguém que tivesse vindo. Talvez Maria nem esperasse que o milagre acontecesse. Ela não sabia que isso ia acontecer. E Jesus até disse isso em sua resposta. Calma, tenha calma, não é o momento. A resposta foi um pouco pesada. Mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas a resposta, ela tem que ser contextualizada para ser compreendida. Mas Maria disse, faça tudo o que ele vos disser. Feliz é o lar que procura viver segundo as diretrizes da palavra de Deus e que mesmo nos momentos de aflição não se afasta das diretrizes divinas. Quais são as diretrizes divinas? Está os dois juntos em uma só carne. Paulo orientou, e isso é diretriz divina, que só deve se afastar se for para o fim de consagração, por pouco tempo, e mesmo assim com o consentimento do outro. Isso é diretriz divina. Casal que cuidam do outro, pois diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E os dois juntos têm a melhor paga do seu salário. Isso é importante dizer, porque tem muitos casais que as rendas são separadas, unas rendas, casais que cuidam dos filhos, casais que protegem-se, casais que têm o lar como uma proteção. Sabe, você precisa ter dentro do teu lar um aconchego, uma proteção, um refúgio. Se você não tiver esse refúgio no seu lar, você está fadado ao fracasso. Então, casais devem ter isto em mente, né? De forma que não será necessário, se agir dessa forma, não será necessário dizer, acabou o vinho, porque o vinho vai permanecer aí. O Senhor tem condição de multiplicar. Olha lá no Antigo Testamento que o Senhor multiplicou o azeite que alguém tinha. Então vamos buscar o vinho e o azeite, a alegria e consagração. Segundo item do segundo ponto diz, crer acima das circunstâncias. Vem cá, a quem é que você serve? Qual é o Deus que você serve? Porque para alguns, Deus ele só serve como um substituto de uma cibalena, como um Dorflex, como um estomazil, para resolver pequenos problemas, esquecendo-se que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus tem condição de resolver todos os problemas. Então, neste sentido, quando Maria deu a informação de não tem vinho, qual é o problema agora? Acabou o vinho. Não, calma, espera um pouquinho, só um instante. Vai chegar o momento. Em vez de procurar vinho, tomar emprestado, a pergunta é, o que você tem? E esta pergunta era feita várias vezes na Bíblia. O que tens em casa? Senhor, tua serva não tem nada, está escrito lá no Antigo Testamento, a não ser um pouquinho de azeite. Você viu o que aconteceu com o profeta Elias? A viúva ia dar comida ao seu filho e na sequência iam morrer. Elias disse, não, Elias era ousado, viu? Meu Deus do céu, que confiança em Deus. É por isso que Elias foi arrebatado e muita gente não entende. Coisa semelhante fez com que Abraão fosse chamado de um amigo de Deus. Muita gente estranha. Durante o deserto, Miriam e Arão queriam ser igual a Moisés. Vai ser igual a Moisés, sobe no monte e fica 40 dias sem comer e sem beber. Vai lá para o monte e faz isso 2 vezes. Te entrega na mão de Deus, para você ver se você teria condição de receber a posição que o outro foi. Eu acho muito bonito quando Deus diz, teu servo Moisés é morto, meu servo Moisés é morto, falando com Josué. Agora é sua obrigação de tomar tal providência. Você precisa primeiro ser, para depois você exigir. Seja primeiro, depois exija. E aqui, nós precisamos saber que foram a Jesus e creram nele. Crendo, Jesus pergunta, o que você tem em casa? A água. Só tem água? Só. Então, Jesus pega a água, agora pega da água e vai levar para o mestre Sala. Jesus, ele pode fazer
tudo pode resolver qualquer problema que você não tem condição de resolver. Notemos que a questão não era que tinha pouco vinho, mas não tinha nem vinho. O vinho tinha acabado. Jesus então tomou providências. Simples assim. Crer acima das circunstâncias. Quantas vezes famílias vivenciaram momentos que parecem não ter mais jeito? Contudo, aprendemos que podemos falar com Jesus, nele confiar e continuar a obedecê-lo, mesmo que pareça que não há mais o que fazer. João 11, no versículo 40, vai falar a esse respeito. Já morreu, tal, etc. Vamos ver o que é que diz em João 11:40 exatamente, para nós podermos fazer o comentário adequado. João 11:40 nos diz. João 11:40 nos diz: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Nós estamos aqui no diálogo de Marta, Maria, Jesus, pois Lázaro tinha morrido, já era de 4 dias, já cheirava mal. Senhor, mas já é de 4 dias, né? Como quem diz: Jesus, tu sabes, o tempo impede o teu milagre. Jesus disse: não, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, atenha-se a isto. Item 3 do segundo ponto, 2.3. A fé não nos dispensa de agirmos. Eu tenho fé, e é como diz o hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Parece aquele camarada: eu tenho fé, mas eu estou deitado, tomando água de coco, na beira da praia, deitado eternamente em berço esplêndido. Aí o camarada começa a cantar o hino 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor e dormindo. Oh, que coisa linda! Você quer que tua família melhore, mas você não toma providências. Sabe o que pode acontecer? Você pode perder todos os teus. É necessário então que, mesmo que você tenha fé que Jesus vai fazer alguma coisa, como Maria teve, esperou que ele fizesse alguma coisa, confiou que ele fizesse alguma coisa, você tem que agir. É preciso que alguém traga as talhas, que alguém venha conversar com ele, e quando ele mandar encher as talhas de água, encha. Podemos refletir sobre a importância de agirmos visando uma contínua avaliação sobre o estoque de vinho. Como é que está o estoque de vinho? Estoque de alegria, de carinho, de entusiasmo, de respeito, de atenção no casamento, de vinho no casamento, e a necessidade de ação preventiva para que não acabe. Aí, às vezes, as atitudes que são tomadas são atitudes a demonstrar que o vinho acabou e que não quer mais vinho, agora quer fel. Meu irmão, minha irmã, mude. Se você quer viver em paz, mude. É necessário que haja uma transformação. A situação do jeito que está não dá resultado, você precisa mudar. Seja bom para ela, seja boa para ele. Eu não estou dizendo põe a corda no pescoço. Quem gosta dessa brincadeira é meu pastor. Ele diz: estou vendo até a marca da corda. Não estou dizendo põe a corda no pescoço, porque eu creio naquela dinâmica que quem é o cabeça da casa é o esposo, desde que o esposo se coloque como cabeça. Na Bíblia nós temos lá Priscila e Áquila. Por que será que tinha Priscila e Áquila? É porque provavelmente Priscila é quem tomava providências. Eu conheço irmãos aqui na cidade, eu não vou citar o nome, mas eu não chamo irmão fulano e irmã fulana. É irmã fulana e irmão fulano, porque ela é quem toma providência e a família fica de pé. Ele continua no seu lugar, ela dá a ele a posição dele, mas ela não deixa de agir e ele não fica chateado por ela ser a cabeça na situação. Lá em casa tem hora que quem manda é a esposa. Eu quero mandar alguma coisa, ela chega e diz: não, isso aqui é assim, 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 e dá um porquê. Logo, é necessário que haja providências para que não haja o falecimento da família. Portanto, a primeira providência talvez seja desfazer a ilusão de que o estoque de um casamento é inesgotável. Não, acaba sim. Sabe por que acaba? Acaba por causa dos gestos, acaba por causa das palavras,
acaba por causa das situações, das intempéries, acaba por tudo isso. Diante disso, é necessário que haja uma verificação de como está o estoque. E, havendo essa verificação, tomar providência imediatamente. A partir desta consciência, dessa constatação, vem então a avaliação e as ações, como por exemplo, vamos dar aqui os exemplos agora. Você tem que avaliar. Se percebeu que está baixo, não adianta. Está baixo e ponto final. Tem que tomar providência. Não adianta se enganar, irmãos. Um veículo em alta velocidade numa curva, se não reduzir a velocidade, ele vai fazer aquela curva? Não vai, principalmente se a curva for fechada. Ô Leandra, seja bem-vinda. Como é que você está, Leandra? Tudo bem? Um abraço. Não vai suportar, irmão. Então você precisa saber que é o momento exato para agir. Ou não adianta se enganar. Existe uma essência que ela está ali presente intrinsecamente. Por mais que alguém não reconheça, ela está ali presente. Vamos lá, quais são as ações que devem ser tomadas depois de constatar que o estoque acabou? Primeiro, o casal deve orar junto sobre o matrimônio. É junto. Não é uma peça sozinha, não. É junto. Um sozinho não subsiste. É junto. Os dois têm que botar o joelho no chão. E na hora que os dois botam o joelho no chão, imediatamente a atenção já está de um para com o outro. Não adianta a atenção de um está para cá, o de outro está para lá, ou vice-versa. É junto. 2. Cultivar um diálogo aberto para identificar possíveis mágoas e feridas, visando tratá-las com perdão e esclarecimentos. Aí um casal mantém o segredo de um para com o outro, os assuntos não são discutidos, o casamento vai ruir. É necessário que dialoguem e que os pontos sejam objetivamente resolvidos. 3. Manter o hábito de elogios mútuos e palavras carinhosas. É necessário que um veja o outro. É necessário que um diga acerca do outro alguma coisa. Não é, ô Thelma Mendes, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Não é para usar palavras falsas, palavras da boca para fora, mas deve haver um elogio. Pelo contrário, quando um olha para o outro e só sabe denegrir, até o rastro é torto, até a sombra é torta, um se esforça e o outro não faz nada. Não é nesse sentido. Então, olha as ações aí. 4. Além de muitas outras atitudes, porque a dinâmica de cada família, nós vamos ver isso aí na lição 11, a dinâmica de cada família deve ser observada. Cada família tem uma dinâmica. Um casal age de uma forma, outro age de outra. Um estende a roupa na frente da casa, o outro estende a roupa no fundo. Um estende dentro de casa, um tem um varal, o outro não tem. Então, existe uma dinâmica. Um gosta de pão integral, outro casal gosta de pão doce, outro... Depende, é uma dinâmica. Um passa a roupa de todo mundo, o outro, cada um passa a sua roupa. Então, esta dinâmica de cada família deve ser observada. E observada. Perceba-se que aqui traz-se para o campo da observação. O ponto está dizendo como está o estoque. O estoque deve ser analisado, porque se baixou, não adianta. E quer ver coisa ruim? É quando um chega para o outro e diz: olha, tá ruim, olha, tá ruim, olha, tá ruim, isso aqui tem que melhorar, olha, isso aqui tem que melhorar, pelo amor de Deus, isso aqui tem que mudar. E vem um dia, vem dois, não adianta. É uma coisa difícil, mas é uma realidade, né? Neste ponto, então, que é o segundo ponto, nós aprendemos que para se alcançar grandes vitórias da parte de Deus, é preciso seguir as orientações do Senhor e confiar nele, que ele é o poderoso para transformar, ele é poderoso para transformar as situações humanamente impossíveis. Vamos ao terceiro ponto e nós já encerraremos. Lições para a minha família. Eu quero deixar registrado para todos, tem muita gente que acompanha, que essas coisas aqui eu não só jogo para lá não, tá? Eu trago-as de volta. E tem muita coisa que a gente comenta justamente baseada em experiências próprias. Então, este ponto aqui, quando eu digo lições para a minha família, é para mim mesmo. Você deve pegar a sua parte, mas é para mim mesmo. Há vários exemplos na Bíblia de situações difíceis envolvendo famílias. Precisamos conhecer os relatos bíblicos, identificar os princípios e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Primeiro item do primeiro ponto. A realidade da vida nesta terra. Acerca do casamento de Caná, que nós estamos estudando, antes do término da festa, o vinho acabou. Nem sempre as coisas acontecem exatamente como planejamos.
Quem é que planeja brigas? Quem é que planeja dificuldade financeira? Quem é que planeja doença? Quem é que planeja... Não planejamos, mas essas coisas vêm. E quando vêm, há necessidade de que ambos estejam convictos e se unam para resolver os problemas. Se um tentar resolver e o outro se tornar inimigo, porque às vezes é necessário um chegar para o outro e dizer: para aí, qual é o time que você joga? Pelo amor de Deus, o time é nosso. São uma nova família, uma só carne. Então, todos devem ter o objetivo junto. Estão entendendo? Precisa resolver os problemas. Qual é a dinâmica da água? A água quer chegar no mar, mas aparece uma árvore na frente. A água contorna a árvore e vai embora. E se a árvore vacilar, a árvore cai. Aí na frente vem uma pedra, é maior que a árvore. A árvore é maior do que a árvore. A água do mesmo jeito dá uma volta na pedra e vai embora. Lá na frente se coloca uma montanha na frente. A montanha diz: aqui você não passa. Aí a água contorna a montanha, aumenta a sua estrada, mas vai embora. Lá na frente tem uma barragem. Aí represam a água. A água diz: não, eu não ficarei represada. Eu vou subir por cima dela e vou embora. Então, tomemos isso como exemplo e vamos seguir a dinâmica. Eliane de Jesus Santos está conosco, seja bem-vinda, e diz: melhor desenho, como faz falta esses desenhos. Os desenhos de hoje só ensinam o que não presta para as crianças. Muito bem observado, muito bem observado. Na dinâmica das famílias, os desenhos animados têm atrapalhado, né? Muito bem observado. E não só, eu iria mais além, irmã Eliane, não só o desenho, mas aquilo que se vê. Nós tivemos na aula passada um assunto que nós comentamos sobre um cavalo de Troia. Nós levamos para dentro dos nossos lares cavalos de Troias. E levamos a TV, levamos a Netflix, levamos a internet e levamos o aparelho celular. E isto tem sido um cavalo de Troia porque muita gente tem colocado a vista no que está escrito ali e não consegue, às vezes, desenvolver outras atividades dentro de casa porque ali criou-se modelos. E aqueles modelos não correspondem com a realidade de cada um. Então, muito bem observado o que a irmã disse, seja muito bem-vinda conosco. Então, qual é a realidade da vida nesta terra? Infelizmente, não são poucos os que se dizem cristãos agindo de forma precipitada e sem considerar os princípios bíblicos quando se defrontam com problemas familiares. Duas pessoas não são iguais, são diferentes. As pessoas são diferentes. E é por isso que elas se encaixam, porque são diferentes. Precisamos encontrar nas diferenças algo bom. Agora precisa querer encaixar, Se quiser, encaixa. Agora, se ficar ao contrário, não. Deus criou de forma harmônica, de forma ordeira. Então, há necessidade de sabermos que a vida no dia a dia não é fácil, mas que há condição. Quando não tem jeito mesmo, é como disse Jesus: nenhum se perdeu, senão aquele que era filho da perdição. Quando não tem jeito mesmo, mas há condição. O Senhor criou um meio para que isso permaneça. O poder da renovação, vamos lá. O vinho produzido por Jesus era comprovadamente melhor do que o primeiro e causou admiração ao mestre Sala. Então procure encontrar, como diz até a Bíblia, encontrar as melhores condições. Se alguma coisa está ficando ruim, pelo amor de Deus, volta ao princípio. Eu sei a história de um casal que um chegou para o outro e disse: você lembra naquela época em que a gente namorava, percebeu que a situação estava difícil? Aí outra pessoa disse: nem me lembro disso, se eu pudesse eu esquecia. O que aconteceu? Aconteceu que leva ao fim. Mas já pensou se você fizer isso, a pessoa disser: é verdade, olha como é que era gostoso, tal, e eles tomarem providências, o vinho vai renovar. O insípido, incolor e inodoro, que é a água, vai ser transformada, a alegria vai voltar. E o Salmo 128 vai dizer: essa alegria vai estar em volta de toda a casa. Oh, que maravilha! Jesus sempre terá uma fase melhor para as nossas vidas, não importa o que já vivemos. Então sempre tem algo melhor. O melhor de Deus está por vir desde que nós queremos. Se o homem quiser, vai entrar no céu. Mas se o homem também quiser, vai para o inferno. Então, é não querer o inferno e querer o céu. Porque se o homem não quiser o céu e quiser o inferno, é complicado. Então, queira o céu. Terceiro item do terceiro ponto.
estejamos atentos aos propósitos de Deus. O propósito do milagre em Caná estava além de prover vinho, era promover fé e glória, fé dos homens e a glória do próprio Cristo. Os propósitos de Deus vão além do benefício imediato ou do momento que está sendo vivenciado. Tipo assim, você quer ver a coisa naquele momento, mas por que Deus está tomando aquela atitude? Porque existe um para quê, aliás, eu disse o porquê, não é o porquê, para quê. Existe um porquê que vem do passado, e um para quê. Para que Deus está tomando aquela atitude? Para que o vinho foi transformado? Por quê? Porque tinha um problema. Mas para quê? Para que houvesse a solução. Então Deus vê as situações em um prisma longo. Você costuma ver em um momento. Analise ao longo da história e você vai tirar um resumo, você vai chegar a uma conclusão. Interessante notarmos o que João escreveu. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que ele fez gerou um resultado benéfico aos discípulos. João 2:11. Concluindo, o que aprendemos no terceiro ponto? Que nem sempre as coisas acontecem exatamente como planejamos. O planejar é nosso, mas as coisas às vezes não vêm como nós planejamos. É preciso enfrentar os momentos desagradáveis e inesperados de forma diferente de como o mundo vivencia, pois, afinal, somos discípulos de Cristo. Sejamos longânimos, andemos a segunda milha, tomemos as atitudes, façamos o possível para que não chegue no fim de um casamento, porque é doloroso. Alguém já disse que o casamento são duas folhas em branco que são juntadas. E o divórcio é a separação brusca dessas duas folhas. Pedaços daqui ficam aqui, e esta é uma realidade que nunca vai mudar. Sempre terá pedaço de um no outro, e etc. Sendo assim, cremos que, conforme aconteceu em Caná da Galileia, pode também acontecer a transformação em tua vida. Ô Joseane Alves Vieira Campos, seja muito bem-vinda. Já estamos encerrando a live, mas depois você acompanha aí, tanto aqui no Facebook como no YouTube, que logo colocaremos no YouTube, tá bom? Conclusão: como reacender a chama do amor em nossos relacionamentos? O ponto principal é nunca deixar Jesus fora deles, pois não importa o que estiver acontecido, Jesus sempre sabe transformar as situações mais complicadas de nossas vidas e dar-lhes novo sentido e alegria. João 10:10, ele vai dizer que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Deus te abençoe, muito obrigado por ter ficado conosco até este momento. Se for da vontade dele, estaremos aqui a semana que vem fazendo mais uma live, onde nós trataremos sobre lição 10, a família e a igreja. Nós entraremos nos detalhes da família e da igreja. Então você é nosso convidado para ficar conosco. Durante a semana nós soltaremos os 3 convites, o da segunda, o da quarta e o da sexta. Aproveite para convidar pessoas para a Escola Bíblica Dominical. E como fazem alguns, curta este nosso vídeo lá no YouTube, dê um ok, inscreva-se para que você possa receber as notificações. Se você achou que ele instruiu, envie para alguém, especialmente professor de escola dominical, aluno de escola dominical, para que nós tenhamos assim uma transformação também na família, que é um conglomerado, na igreja, que é um conglomerado de famílias. Deus te abençoe, fique com Deus. Próxima semana, em nome de Jesus.